convido os irmãos a se colocarem de pé, amém? Abrem a sua Bíblia em João 12, 24. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Pode se sentar. Quando uma semente, ela vai ao solo, ela é protegida por uma casca muito dura. Então, ao cair no solo, ela começa a absorver água. Essa água vai amolecendo a sua casca, apodrece, rompe e ela germina. O novo ser vivo nasce. Existem sementes que elas têm mais dificuldades para nascer. Então, precisa de uma ajudinha. Quando você compra aqueles saquinhos, com aquelas flores tão belas, você não lê o que diz o rótulo. Você leva para casa. Mas quando você vai plantar, a instrução, ela diz que, como ele é difícil de nascer, você precisa dar uma lixadinha na ponta, porque isso vai facilitar o seu nascimento. Eu já comprei algumas que a semente era redondinha e bem dura. Então, a instrução dizia que a gente devia deixar na água de 12 a 24 horas, para que ela absorvesse bastante água. Eu fiz todo esse procedimento, não nasceu nenhuma. Mas como, né? Por quê? Eu segui a instrução, eu fiz tudo o que o rótulo dizia, mas não nasceu nenhuma. Tem uma pesquisa que diz que 95% das sementes semeadas não nascem. Elas absorvem a água, ela amolece, apodrece, mas não rompe, não germina. Os 5% restante, uma parte ela não sobrevive ao primeiro ano de vida. E o restante desses 5%, eu quero fazer uma observação e eu vou dividir ele ao meio. Existem plantas que elas nascem, mas você percebe que ela é fraquinha, ela é sensível. Então você vira uma babá dela. Você vigia ela o tempo todo. Então ela começa a crescer, se o sol está muito forte, você tira lá do sol. Se vai chover e você vê que a chuva vai ser forte, você também tira ela, porque senão ela não vai suportar. Ela começa a crescer torta, tombada. E aí você pega um pauzinho e você amarra ela ali no meio, para ver se ela consegue crescer reta. Tem crente que é assim. É como essa plantinha. Ele nasce, ele passa por todo esse procedimento, mas ele começa a crescer fraco. Então, ele precisa de uma ajudinha. Existem plantas que, mesmo você amarrando ela no meio, ela consegue deslizar e ela forma uma barriguinha. E ela encosta no solo. Então, o que você faz? Pelo menos eu faço isso. Você começa a amarrar ela desde lá do solo. Você vai amarrando, você quase enforca a planta, mas ela está retinha. E ela vai crescer amarrada. Tem crente que é desse jeito. Ele não consegue viver suas próprias experiências. Ele vive amarrado em alguém, ele vive encostado em alguém. Ele precisa de ajuda o tempo todo. Ele cresceu fraco, mas ele não busca suas próprias experiências com Deus, porque ele acostumou a viver as experiências dos outros. Só que o tempo ele passa. E você olha para a planta e você vê que o caule dela até engrossou. Aí você pensa, agora eu vou soltar a criatura, ela vai conseguir crescer sozinha. E aí você vai lá e começa a desamarrar. Desamarra tudo. Mas no primeiro vento, a planta tomba. Dependendo da chuva, ela entorta e quebra. Infelizmente, tem crente que é assim. É como essa planta. Ele não consegue viver sua experiência, porque ele aprendeu a viver encostado na experiência dos outros. Você pode até usufruir da experiência do outro, mas a intimidade com Deus não dá.
Não tem como você usufruir da intimidade dele com o Pai. O que define uma intimidade? Intimidade, segundo o dicionário, é o caráter daquele que é íntimo, entre parentes, secreto. Você pode até conseguir, como eu falei, usufruir da bênção dele, mas do secreto com Deus, não tem como você usufruir. Você precisa ter sua própria experiência. Não tem como você usar a experiência do outro. Eu poderia aqui contar muitas experiências que eu tive com o Senhor, muitas intimidades entre Ele e eu. Mas só quem viveu vai saber o que eu estou falando. O restante da porcentagem são árvores que elas nascem, elas conseguem crescer fortes, elas dão flores, elas dão frutos, seus frutos caem na terra e uma nova geração de árvores nascem. Em 1 Coríntios 15:36 diz: o que semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia qualquer tipo de semente, ela passa por todo esse processo. Ela absorve a água, ela apodrece, ela rompe e a planta nasce. Um novo ser vivo nasce. Quando você entrou por aquela porta, independente de que igreja foi, você entrou pela porta, você entrou com a sua casca dura. Você era envolvido por essa casca. Mas quando você conheceu Jesus, você começou a absorver a água. A sua casca começou a amolecer. Ela apodreceu. O velho homem morreu. E uma nova criatura nasceu. Não tem como fugir desse processo. No versículo 20 de João, diz que entre os que subiam para adorar, haviam gregos. E esses gregos, eles foram até Jesus, até Filipe. Eles foram até Filipe, não estava errado. Eles foram até Filipe e disse para ele que queria ver Jesus. Então, o que Filipe fez? Ele foi até André, conversou com André, e ambos foram até Jesus. E quando eles falaram para Jesus que os gregos queriam ver ele, Jesus disse, o versículo que nós lemos, ele disse, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele fala o versículo, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. No versículo 25, diz que quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Ele estava dizendo, aquele que ama o velho homem, aquele que prefere continuar com a sua casca dura, aquele que não quer absorver água, aquele que prefere usufruir das coisas do mundo, este perderá a vida eterna. Mas aqueles que entraram e conheceram Jesus, aqueles que absorveu água, aqueles que a sua casca dura morreu, este herderá a vida eterna. Amém? Em Romanos, capítulo 6, versículo 11, diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Quando nascemos de novo, nós morremos para o pecado. No mundo espiritual, você morre para o pecado e alcança a vida eterna. Em Isaías 59, 2 diz que o pecado ele é um muro que separa o homem de Deus. Quando você está em pecado, existe uma barreira entre você e Deus. E você já não consegue mais ouvi-lo. Mas no versículo 1 de Isaías 59 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Quando você ora ao Senhor arrependido, Ele te olha com seu olhar de misericórdia, e Ele te estende a mão, Ele te ouve. Nós somos como a semente.
Nós passamos por todo o processo de nascimento. Mas se a gente não se fortalecer em oração, se a gente não se posicionar diante de Deus, a gente vai ser um crente fraco. A gente vai ser um crente que vive encostado no outro. A gente vai ser um crente que vive amarrado no outro. Um crente que não consegue viver suas próprias experiências, porque acostumou viver na experiência dos outros. No versículo 1:16 de Isaías diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Ele está dizendo: aprenda a fazer o bem, parem de fazer o mal. No versículo 18 de Isaías, ele continua dizendo: que ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam avermelhados como o carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes, comerás o melhor desta terra. Morra para o mundo e nasça para Cristo. A semente, para que ela cresça, para que ela produza, ela tenha muitos frutos, ela primeiro é enterrada. Ela passa por todo esse processo. Ela é sepultada. Quando nós conhecemos a Cristo, nós também passamos por esse processo. O nosso velho homem, ele precisa ficar lá fora, ele precisa morrer. A vida com Jesus é diferente. Abrem as suas Bíblias em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes dos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Quando a gente ouve a palavra sepulcro, o que lembramos? Podridão, sujeira, morte e caiado, cal. Quando eu era criança, naquela época, era muito difícil para todo mundo, então todo mundo pintava a casa com cal. Eu tenho certeza que alguém aqui já fez isso. Aí você não podia nem encostar, se tivesse de preto então, nem pensar, porque você saía branco. A pele ficava branca, a roupa ficava branca, tudo branco. Então o que as pessoas faziam? Procuravam pintar de cal no frio, porque não chovia. Porque a hora que batia a chuva na parede, lavava todo aquele cal, virava aquele caldo branco, e a sujeira, o que acontecia? Aparecia. E em Mateus ele está dizendo: não seja como um sepulcro caiado, formoso por fora e podre por dentro. Por fora ninguém nos enxerga como somos, mas Deus, ele conhece. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se a gente está sendo verdadeiro ou não. A Bíblia diz para a gente examinar a si mesmo. Examine a si mesmo. O que precisa mudar em você hoje? Você já passou por todo o processo, como a semente passou. Você absorveu a água que é Jesus. O teu eu, ele foi amolecendo, ele foi apodrecendo, tudo de ruim que estava em você, tudo o mundo que tinha em você, ele foi apodrecendo. Você conseguiu romper, você nasceu, uma nova criatura nasceu. Mas ainda existem alguns defeitinhos que a gente vai guardando no coração, como, por exemplo, a mágoa. Quem nasce de novo não pode guardar mágoa no coração. Para que nasça o perdão, a mágoa ela tem que morrer. Para que você seja calminho, um doce, o seu nervosinho precisa morrer. O que precisa morrer em você hoje? A vinda de Cristo, ela está muito próxima. A semana passada, eu estava ouvindo os áudios dessa canção que a gente ia cantar hoje.
E quem me conhece sabe, eu não durmo à tarde. E eu estava ouvindo a canção e meus olhos, eles pesaram muito. Eu senti meus olhos muito pesados. E eu fechei, só que eu já não conseguia mais abrir. Você está acordado, mas seus olhos não abrem. E eu comecei a ver algumas coisas. Eu vi uma mesa para o lado de fora de uma casa. E essa mesa, ela estava descoberta. Em cima dessa mesa havia objetos. Então, quando eu olhei para aqueles objetos, eu pensei, eu vou pegar porque alguém esqueceu e eu vou guardar para quando alguém vir procurar. Só que quando eu cheguei para pegar esses objetos, ficou tudo muito escuro, eu não conseguia ver nada, uma escuridão total. Mas aquilo começou a esfumaçar e eu vi um relógio enorme, um relógio antigo. E eu comecei a ouvir trovões, um atrás do outro, muitos trovões. E eu ouvi uma voz que disse assim, fala para eles, diz a eles que a minha vinda está muito próxima. A gente passa tanto tempo preocupado com objetos, a gente passa tanto tempo preocupados em pôr uma roupa bonita, a gente passa tanto tempo querendo se divertir. A vinda de Cristo, ela está muito próxima. E Mateus 3:2 diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Próximo em grego, ele significa que já chegou ou que está perto. Se Jesus viesse hoje, será que você subiria para a glória? Você já parou para analisar? Talvez você pense, não, a minha cascadura já morreu, o velho homem ficou lá atrás. Não existe mais, eu sou nova criatura. Mas se Jesus viesse hoje, você subiria para a glória? Analise a si mesmo. É o que a Bíblia diz. Olha para o teu coração. Como eu disse, tem mágoa aí? Vai ter que morrer. Você é nervoso? Vai ter que morrer. Você é uma pessoa irada? Vai ter que morrer. Não tem como fugir desse processo. Para ser nova criatura, o seu eu vai ter que morrer. Um tempo atrás, o ano passado, eu estava muito triste. E eu chorei muito. E naquela madrugada eu não conseguia nem falar para Deus o que eu estava sentindo. Mas as minhas lágrimas falaram. Porque existem momentos em nossas vidas que a gente ouve coisas que a gente não merece ouvir. Existem momentos em nossa vida que falam da gente coisas que a gente não fez. E muitas vezes a gente se sente o quê? Rejeitado. Mas sabe o que eu aprendi nesse tempo? Que Deus, que Jesus, ele trata o rejeitado de uma maneira diferente. Ele foi rejeitado. Quando ele morreu na cruz, ele era homem, e ele foi rejeitado pelo homem. Ele sabe muito bem o que você sente quando te rejeitam. Ele sabe muito bem qual é a dor que você sente. E naquela noite, eu não conseguia falar, mas eu consegui falar uma frase para o Senhor. Deus. Eu nem falei Deus, eu falei papai, que é a forma que eu costumo orar quando eu estou na intimidade com Deus. Papai, me leva a um lugar onde possa estar só eu e o Senhor. E eu dormi chorando. Mas ao amanhecer, bem cedinho, eu tive um sonho. E eu estava numa sala branquinha, era tudo branco. A escrivaninha branca, a cadeira branca. E eu era uma criança de uns 5, 6 anos. E eu corria e eu brincava livremente naquela salinha. Mas quando eu olhei para a escrivaninha, tinha uma folha em branco e um lápis preto. E eu corri para aquela escrivaninha. E eu peguei o lápis e quando eu fui escrever, porque eu pensei, eu vou contar para Deus, eu vou escrever para Ele tudo o que eu estou sentindo. Eu não consigo falar, mas eu posso escrever.
E quando eu fui escrever, eu senti um braço me pegando e me colocando no colo. Eu não vi corpo, eu não vi braço, mas eu senti. Mas a minha cabeça estava naquilo que falaram, naquilo que fizeram para mim. E eu falei assim, mas papai, eu preciso escrever, eu preciso te contar o que fizeram para mim. E ele disse, não precisa. E eu pulei do colo dele. Era um amor imenso, inexplicável. Eu pulei do colo dele. E eu peguei o lápis novamente para escrever. E ele me puxou e falou, não precisa, porque eu já sei de tudo. E ele me envolveu com um amor tão grande, inexplicável, porque não existe amor igual àquele. Era um amor que me sufocava. Era um amor que enchia o meu coração. Eu nem conseguia respirar direito. E quando eu acordei respirando fundo, com aquele peito ainda cheio, sentindo ainda aquele amor, eu comecei a chorar, porque eu sabia que aquele momento ia passar. Era um particular que eu tive com o Senhor, ele não ia durar o dia inteiro. E eu até me entristeci, porque eu queria voltar para lá. E eu dizia, Senhor, me leva de novo. E eu fechava os olhos e falava, eu não quero acordar, eu quero estar contigo. Me leva para aquele lugar de novo, aquele lugar secreto, onde estava só nós dois. E aí, durante o dia, eu comecei a comparar esse amor. Não tem como comparar. O amor de mãe para um filho não é igual. O amor de filho para o pai, para a mãe, para o irmão, não é igual. Não existe amor igual àquele. É um amor incondicional, um amor inexplicável. Só quem já viveu sabe o que eu estou falando. E eu pedi tanto para o Senhor que Ele me levasse novamente a este lugar. E um dia aqui, o pastor Daniel estava pregando e ele me levou a esse lugar de novo com ele. Eu estava no jardim, e eu pulava, e eu gritava, e eu brincava, e eu cantava, e eu dançava, segurando na mão dele. Ele me conduzia ao centro da sua vontade. Eu ia onde ele queria que eu fosse. São experiências de intimidade que eu posso contar aqui um mês inteiro para vocês. Mas quem não vivenciou não vai entender. A gente está acostumado a ouvir os testemunhos dos outros e dizer amém, aleluia, mas a gente está desacostumado a dobrar o joelho e orar. Isso quando dobra o joelho, né? Já não deita e ora. Para buscar esse tipo de intimidade, você precisa dar o seu melhor, que é o seu tempo para Deus. Não tem como você ser um crente encosto. Viver encostado nos outros. Sabe o que eu tenho visto hoje em dia? Quando tem um crente que glorifica demais dentro da igreja, começam a chamar de sapatinho de fogo. Ih, fulano não dá nem para ficar perto. Só que é melhor você ser um sapatinho de fogo do que um crente encosto, que só vive encostado nos outros. Você precisa viver sua própria experiência. Você precisa entender que é um particular. O teu secreto com o Senhor. Amém? É uma palavra pequena, mas eu creio que o Senhor falou com alguém aqui nessa noite. E a vinda dele está muito próxima, amado. A semana passada, quando eu cheguei no meu curso, eu comecei a contar para todo mundo, na minha classe. Olha, eu vi isso, olha, o Senhor falou isso. Tinha algumas meninas lá, até desviadas, e eu nem sabia. E elas começaram a chorar. Às vezes a gente vai para a escola, a gente vai para um curso, eles nem sabem que a gente é crente, porque a gente tem vergonha de dizer isso para eles. Eles nunca ouviram da sua boca um versículo, você nunca pregou para ele, você nunca falou de Jesus para ele. Quem é você lá fora? Se eu for lá onde você trabalha, onde você estuda e falar, quem é fulano aqui? O que eles vão me falar de você? Porque na igreja você pode ter duas caras. Na igreja você é de um jeito, lá fora você é de outro. Só Deus sabe o teu coração, só o Senhor conhece. Amém? Que vocês possam meditar nesse versículo, em Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, ele está voltando. E eu quero que vocês hoje, ao orar antes de dormir, pense. Será que se Jesus viesse buscar o seu povo hoje, será que eu estaria na glória? Amém? Eu passo a palavra ao pastor Daniel.
Glória a Deus. Amém? Os camaradas lá falando, fala Deus. Eu não sei o que estava acontecendo ali atrás. Fala Deus, fala Deus. Uns cotovelos, tipo assim, ó. Aleluias. Amém? Precisamos crescer, avançar, dar liberdade do Senhor, ministrar sobre as nossas vidas, porque com certeza o desejo do Senhor é que nós estejamos fluindo na presença dEle de forma poderosa. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico. Depois nós já vamos orar encerrando. Glória a Deus. Aleluias. Feche seus olhos. Você tem a liberdade para adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Te exaltamos, ó Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Te adoramos, ó Deus. Se o sol se pôr e a Cante. noite chegar, tu és, Senhor Deus, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és adore. meu abrigo. Pega a tua voz. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és lindo, Senhor. Te adoramos, ó Deus. O Senhor é quem dirige a tua vida, Ele é o teu abrigo, Ele é o teu sustento, Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Então adore a Ele, glorifique a Ele. Senhor Deus, respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. És minha canção. Tu és a nossa canção, Meu Senhor. louvor. Tu és o motivo do nosso louvor, da nossa adoração, Senhor. É para Ti que nós cantamos, é a Ti que nós adoramos, Pai. Entendemos que jamais existiu e jamais existirá Deus igual a Ti, Senhor. Por isso nos rendemos em adoração a Ti, ó Deus. Aleluia. Te exaltamos, ó Deus.
exaltamos, Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. És minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Deus. Bendizemos ao Senhor, Pai. Adoramos a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Queridos, olha, antes de nós orarmos, quando o Senhor chamou Moisés para falar com ele, e com toda a preocupação de Moisés para ir até Faraó para poder tirar o povo do Senhor do Egito, o Senhor disse para Moisés: tranquiliza teu coração, vai lá e diz: o eu sou enviou você. Eu sou. Ele não mandou Moisés falar qualquer outra coisa. Mas o que é este eu sou? Quem é este eu sou? Este eu sou é aquele mediante a tua necessidade nesta noite. Este eu sou pode ser o teu refúgio. Se você necessita de um refúgio, eu sou é o teu refúgio. Se você precisa de um socorro, eu sou é o teu socorro. Se você precisa de uma mão forte, o eu sou é esta mão forte que te ajuda, que te sustenta, que te fortalece, que te capacita. O eu sou, vai lá e diz: eu sou. O eu sou enviou. E o Senhor diz para mim e para você: olha, o eu sou está presente aqui, e Ele é presente na tua vida. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio, Ele é o Deus que te ajuda, Ele é o Deus que te fortalece, que te capacita, que te levanta, que te sustenta. O eu sou. O Senhor manda eu falar para você: eu sou o Senhor teu Deus. O eu sou. O Deus que está com você, o Deus que sustenta você. Então nós podemos adorar, nós podemos glorificar a Ele, nós podemos bendizer a Ele nesta noite. Então faça isso. O eu sou está presente aqui, como estava presente no deserto. Adore, exalte. Te adoramos, Senhor. Te submergir a minha mão, te trago à tona pra respirar e te faço andar sobre as águas. Eu sou o Deus da tua salvação. Te adoramos, ó Deus. Eu sou o teu dono, tua paixão. Aleluia, Jesus. Tua canção. Oh Deus, obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar nesta noite. Nós estamos felizes, Pai, por essa escola de música que o Senhor tem levantado, pela vida da Mara, que o Senhor tem levantado neste lugar, Senhor, que tem sido canal de bênção na vida de tantas pessoas. Obrigado pelos alunos, obrigado pela vida, Senhor, dos teus filhos, que aqui tem vindo e que tem aprendido, que tem recebido da tua palavra,
que tem, Senhor, procurado se colocar na tua presença para adorar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, continua abençoando essa escola, continua abençoando a Mara, fortalecendo a tua filha, capacitando a cada dia mais e mais. Levanta aqui mais professores, envia mais alunos, derrama, Deus, da tua graça, do teu poder, continua trabalhando, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos que aqui vieram para este culto, continua derramando, Deus, da tua graça. Nós estamos orando, Pai, agradecidos ao Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome, por ser o Deus maravilhoso que o Senhor tem sido. Obrigado, Pai. Agora continua conosco, leva-nos em paz para os nossos lares, nos abençoa, Pai, para que possamos retornar em paz, guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. É que nós pedimos, Deus, em o nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós temos escola bíblica.